boa noite. Nossa conversa começa agora trazendo a vocês uma coisa importantíssima, que é nós nos posicionarmos e sabermos de verdade como é que podemos viver bem melhor num mundo tão cheio de conflitos que nós estamos totalmente perdidos. Bem, mas nós trouxemos até vocês a palavra positiva de energia racional. A energia racional é energia pura, limpa, perfeita, que não é aqui do mundo físico, do mundo da matéria, é do mundo da origem da humanidade. A origem que eu falo é a origem divina, onde tudo começou. Todos nós sabemos que o mundo veio de um mundo de origem pura, a origem da criação do divino. Então, nós trazemos até vocês a energia racional, que é pura, limpa e perfeita. E onde podemos encontrar essa energia? É muito simples. Esse conhecimento que eu divulgo tem essa energia. Vocês sabem que todos nós, tudo que temos, fazemos, idealizamos, tem energia, boa ou má, elétrica e magnética, que é a energia que move os mundos siderais, que move o macrocosmo, o microcosmo, que move o visível e o invisível. E nós trazemos a vocês a energia contida nessa leitura, que não é energia elétrica e magnética, não é energia da matéria grosseira, é a energia da origem da humanidade. Por que esse livro é privilegiado e traz até nós essa energia pura, limpa, perfeita, que nós não conhecíamos, mas podemos conhecê-la exatamente através da leitura desse livro. Mas é importante que eu diga a vocês, essa leitura não tem nada a ver com a religião, doutrina, filosofia, centro-crendice. Você pode ser da religião que for, usar a crendice que quiser, usar tudo aquilo que você faz. É uma cultura e nós só podemos aprender alguma coisa com cultura. É através da cultura física, da cultura dos tempos idos na matéria, e a cultura superior, que é a origem em que todos nós fomos criados, a energia do nosso mundo de origem. Que mundo é esse? É o mundo puro, limpo, perfeito, o mundo do Criador. Logicamente, quem é o Criador? O verdadeiro Deus. Lembrando a todos que você pode ser da religião que for. Leiam com tranquilidade, sossego, sem polêmicas. Esse livro não é competitivo, não veio para polêmicas, veio para informar, para ajudar, para ensinar, para que nós saibamos entender a nós mesmos e pormos em prática toda a energia que está aqui contida neste livro. Tem momentos que nós nos sentimos pequenos, inferiores, como se insatisfeitos, porque alguma coisa material não deu certo em nossas vidas. E aí, o que fazemos? Fazemos procurar alguma coisa que preencha um todo interior que nós temos, que está vazio, sem que nós saibamos como sair de tantas confusões psicológicas, emocionais, físicas, morais, financeiras, certo? E de relacionamentos pelo mundo afora. Então, a energia desse livro, a leitura dele, é tranquilizadora. Ela traz para nós
informações que nós, nas suas repetições propositais, sutis, inteligentes e limpas, naturais, puras, perfeitas, nós vamos encontrando respostas às nossas eternas perguntas de que por que somos de matéria, por que sofremos tanto, por que morremos, por que nós não temos uma vida tão longa, que a longevidade não existe para todos. Alguns morrem jovens e inesperadamente, sem que nós saibamos por quê. É vendo essa cultura que nós vamos entender o porquê das coisas no mundo da matéria, certo? E por que nós, de onde viemos, por que viemos, como viemos, para onde vamos, como vamos e o que vamos fazer para encontrar tranquilidade, paz e felicidade. Lembre-se, se você pode ser um milionário, mas até um milionário, qualquer ser humano, todo doido é de matéria. Ele tem hoje uma coisa, amanhã não tem mais. O mundo de repente, começa de manhã e de noite já não é a mesma coisa. Tudo muda no mundo inteiro, em todo mundo e dentro de nós. Quer dizer, é um livro de descoberta da origem da humanidade. Leio e releio à vontade, com naturalidade, simplicidade. Se você gosta de comungar, de ir à missa, de fazer novenas, de caminhar, pode fazer tudo. Ele não ofende, não humilha, não proíbe nada a ninguém. É um livro de equilíbrio e limite. Quem tem limite está equilibrado. Os limites são da vida material, físico, moral e financeiro. Sem esses limites, nós ficamos perdidos, sem saber o que devemos fazer. Então, leio. É um livro que me ensinou a viver, a gostar de viver, de andar, de me sentir bem aonde eu estou. De não querer ser maior nem menor do que ninguém, nem mais importante do que ninguém, certo? Mas não seja nunca subserviente, fraco, inseguro. Ele nos dá confiança, força, personalidade e pessoas equilibradas em nossas escolhas, em nossas vidas. Eu espero que vocês possam lê-lo. Aqui, se você quiser ganhar um livro desse, se de fato tiver interesse realmente de ler, eu posso dar um de presente, tá bom? Só é ligar para isso aqui da emissora e ele vir pegar, que ele dá o endereço, você vem pegar. Quem tiver interesse de ler, curiosidade de ler, tá bom? E a saúde melhora muito, aumenta os anos de vida. Por que que aumenta? Não é livro milagreiro, não. Aumenta porque a energia é ótima, porque você vai se sentindo bem. E tudo aquilo que nos faz bem aumenta a saúde, o bem-estar, o equilíbrio, a felicidade, tá bom? Quem quiser adquirir, nós temos um site, vocês podem ver aí na telinha, tem um site e podem pedir, tá bom? Que eles mandam, você ensina onde tem, você vai buscar. São livros que cabem no bolso de cada brasileiro, de cada pessoa no mundo inteiro, tá bom? Muito obrigada. Espero que gostem da leitura e levando em conta a saúde melhora muito em todos os sentidos, a saúde da alma e do corpo. O remédio é de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu disse o remédio porque tudo aquilo que nos faz bem, nós podemos chamar de remédio. O remédio do bem-estar, a alegria, a felicidade, a saúde. Tudo isso nos dá felicidade, tá bom? Bem,
Espero que gostem de ler. Quem tiver interesse de verdade de ler, pode vir aqui, que eu tenho para um livro, é 2 livros para doados. Quem quiser, venha, de verdade, tá bom? Tem em casa, pode ir à missa, pode confessar, pode comungar, pode frequentar o ambiente que quiser, em qualquer religião que você esteja, tá bom? Que você gosta de ir, em qualquer caminho, qualquer psicologia, qualquer caminho que você escolheu para viver, pode dizer tranquilamente. Não veio para competir nem ofender a ninguém, certo? Ele não ofende, não ataca e não humilha. Obrigado. Meu café da manhã em família agora tem 2 certezas. Não falta novidade, nem torrada Fortaleza. Ô pai, sabia que a Paulinha tá namorando? Namoro, nascimento ou qualquer outra notícia. Na minha mesa tudo é falado e também saboreado. Ô mãe, o boletim do João já chegou. Com margarina ou geleia, presunto, queijo ou patê, a torrada é crocante e levinha, como todo papo em família deve ser. Chegaram as torradas Fortaleza. Experimente. Um produto M. Dias Branco. Bem, amigos, nós tivemos um pequeno intervalo que nós chamamos o apoio cultural. Antes de conversar com uma pessoa conhecida de vocês, que tem até um canal no YouTube, é o professor Antônio, José Bezerra, professor e doutor. Ele trabalha com um assunto muito importante que eu ainda não conhecia. Mas antes de anunciar com pormenores, ele mesmo dará a todos eles, porque fica muito difícil, numa fração de segundos, eu acabei de conhecê-lo, dar detalhadamente tudo aquilo que ele faz. Eu entendi, mas para passar para vocês, ele tem que dar na íntegra, tudo bem certinho, para não haver dúvidas, tá bom? Ele também foi professor da Unifor, né? Muito bem. E a educação eu sempre tive fascínio pela educação, pelos homens de cultura, por homens educados e finos. Finos, que eu digo, são gentis, atenciosos, certo? E não são machistas, porque é tão desagradável você conhecer pessoas que querem ser mais do que o que realmente é. Todos nós somos importantes e você não queira ser ninguém, seja você mesmo. Se tiver um exemplo de pessoas que admira, é outra coisa. Mas querer assumir uma personalidade que não é sua, nunca faça isso. Você é único. Ninguém é igual a ninguém. Nem os gêmeos univitelinos são idênticos. Não, são bem... Nós mesmos sabemos que na família, quantos filhos temos, cada um é diferente do outro. Não parece nem que tem laços sanguíneos, tá bom? Bem, e antes de conversar com ele, eu quero dizer uma coisa, talvez até muito tola, muito primária, mas indispensável em nossas vidas. Exemplo, o quê? Bajulação. Não bajule ninguém. Seja simples, natural, seja você mesmo e não se deixe levar pelos elogios fáceis. Na maioria das vezes, eles não são verdadeiros, são oportunistas no momento em que você está no auge,
certo? Galgue todas as posições que quiser, seja do pódio do poder, do pódio da educação, alcance tudo. Tudo é válido na vida material, porque que sabemos e nós nos conscientizamos que essa é uma vida rápida, passageira, efêmera, e automaticamente é uma síntese de contrastes. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Bem, vamos conversar com o nosso professor, doutor José Bezerra, que, aliás, a palavra Bezerra, para mim, ela tem um toque especial. Eu conheci muito de perto pessoas agradáveis e amigas, tá bom? Fique à vontade, fale tudo aquilo que você quer falar. Primeiramente... Essa área você vai, né? Primeiramente, Maria Amélia, eu quero lhe agradecer pela oportunidade. É um prazer imenso. Boa noite aí para você e para todos os nossos telespectadores. E dizer que fico muito honrado em poder participar de um programa seu aqui, porque você já tem um legado muito grande aqui na comunicação, uma jornalista muito conhecida e muito respeitada. Então, estou à sua disposição para a gente poder trocar aqui algumas ideias na área de gerenciamento. Esse livro é seu. Exato. Você lançou quando? Bom, esse livro aí, ele já é a 3ª edição, né? Certo. Que nós lançamos, eu e o professor José Batista, que é na área de tecnologia da informação. Certo. Porque hoje a tecnologia da informação ela é muito importante. Qualquer área, qualquer profissão tem que dominar a área da tecnologia. Porque o nosso mundo hoje ele está bastante evoluído graças à tecnologia. A tecnologia que a gente está hoje disponível, tipo inteligência artificial e tantas outras coisas que está facilitando a nossa vida. Então é por isso que a gente escreveu esse livro com esse propósito. E também complicando, né? Que existem coisas que não se admite, que são as fake news, né? As mentiras, que arranjaram esse nome bem moderno, né? Exato. Realmente a tecnologia ela está disponível para o bem ou para o mal. Você como pode, nós também, né? Você pode usar a tecnologia para o bem ou pode usar para o mal. Isso aí vai depender de cada um, da consciência de cada um e qual é o seu propósito de vida, né? Porque todos nós vivemos por propósito. O meu propósito primeiro é servir ao reino e depois é querer ajudar as pessoas no seu crescimento, principalmente por meio da área da educação, que eu sou professor já há mais de 25 anos e por isso que a minha missão é querer sempre, todo dia, contribuir de alguma maneira para o crescimento da educação das pessoas. Certo. E esse seu projeto? Bom, na área de gerenciamento de projetos, é uma área que ajuda em qualquer pessoa, em qualquer aspecto. Por exemplo, se você vai fazer um projeto, você tem que encarar aquilo como um projeto. O que é um projeto? É algo que você vai fazer, que ele tem início, meio e fim. Ele tem hora para começar e hora para terminar. Aquilo que você faz repetidamente, aquilo não é um projeto, é uma rotina. Mas quando você vai construir uma casa, isso é um projeto, porque tem hora para começar e hora para terminar. Então, o projeto, ele envolve muitos aspectos, que se você tem uma metodologia, se você seguir uma metodologia, você vai ter muito mais eficiência, muito mais resultados e vai diminuir os riscos do projeto. Porque no Brasil a gente sabe que muitos dos projetos, principalmente os projetos públicos, eles falham por falta de quê? De um planejamento. O planejamento é você saber, eu estou aqui hoje. Né? É tudo. O planejamento é tudo. Se você não faz planejamento, você pode chegar em qualquer lugar. Tem até um desenho animado que todo mundo conhece, que é Alice no País das Maravilhas. Né? E a Alice está perdida e o gato pergunta, Alice pergunta ao gato, seu gato, para onde devo ir? Aí o gato devolve, Alice, para onde você quer ir? Ela disse, eu não sei. Então, se você não sabe, qualquer lugar serve. Mas quando você sabe o que você quer, você sabe qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito, então o universo todinho conspira a seu favor. E se você tem conhecimentos da área de gerenciamento de projetos, isso faz a grande diferença. Por exemplo, você tem que definir no projeto o que nós chamamos de escopo. O que é o escopo? É aquilo que faz parte do projeto. Eu agora
estou viajando para a Europa, e isso eu considero como um projeto. Eu vou viajar num cruzeiro, 11 certo. dias no cruzeiro, e o destino final vai ser Barcelona. Certo. Então, cada dia daquele evento, eu faço um planejamento, vou lá numa planilha e digo o que é que eu pretendo fazer em cada dia. Chegando lá na Espanha, eu também vou fazer o que vou fazer em cada dia. Então, para isso, toda vez, Maria Amélia, que você for fazer um projeto, sempre pergunte a quem já fez. Exatamente. Não queira descobrir a roda, né? Não adianta. Isso é uma técnica. Você nunca faça nada sem antes conversar com quem já fez, com os especialistas. Exatamente. Se você faz isso, você vai diminuir os seus riscos, você vai mitigar os seus riscos e vai maximizar as possibilidades de lucro, possibilidade de que seu projeto tenha mais uma assertividade. Então, outra coisa que é muito importante, Maria Amélia, no projeto é a questão da comunicação. Todos os problemas, os principais problemas dos projetos tendo algum problema de comunicação. Por exemplo, entre coordenador e subordinados que não tem uma boa comunicação, às vezes você fala uma coisa e a pessoa entende outra. Isso acontece muito. Muito, né? Demais até. Por isso que você tem sempre que procurar acolher um feedback, mas tem que procurar acolher um feedback inteligente, para que a pessoa que esteja dando o feedback não se sinta ela inferiorizada, né? E para isso existem técnicas e ferramentas para você colher feedback das pessoas. Eu vou dar um exemplo. Você pede para alguém fazer um determinado trabalho ou uma determinada tarefa. Ao invés de você perguntar assim, você entendeu? É melhor que você diga assim, será que eu fui claro? Você ficou alguma dúvida que eu não me expressei bem? Ou seja, você traz a responsabilidade para cima de você. Certo. Porque se você passa uma mensagem para alguém e aquela pessoa não entendeu, o único culpado é você, não é a pessoa. Então você já deixa a pessoa que está recebendo aquela mensagem muito mais receptiva, se tiver alguma dúvida, e explicitá-la logo, para diminuir a possibilidade de erro. Sabe, professor, eu faço isso diariamente e semanalmente com a Ayrton. Eu olho para ele e digo, Ayrton, sei direito, eu falei novamente, falei tarde, deu para entender? Me diga. Ele deu, eu pergunto, porque tem dias que você está passando momentos difíceis, coisas pessoais, individuais, que te tiram do sério, do ambiente de conforto, não é como se diz. Aí eu pergunto a ele, que tal? Falou direito, desse jeito, a voz você viu? Tem que perguntar. Esse é o segredo. Porque ninguém é perfeito. E nem todo dia nós temos a capacidade de estarmos mais claros. Tem dias que você está altamente iluminado, está sugestionado por motivações que você nem sabe explicar. E tem dias que você não está. Isso deve ser as energias que segundo nós não vemos. Eu não vejo que dou evidência para isso, mas existem pessoas que veem. Aí é um outro assunto, mas existem. Então você tem que perguntar. É como vestir uma roupa nova, né? Você gostou? Tá bom? Tá ruim? Tá demais? Tá menos? Né? Tudo isso é importante. Parece uma bobagem, mas não é. Não é uma bobagem, é um planejamento de uma segurança naquilo que você vai falar, vai dizer, vai saber receber pessoas e entender comportamentos que muitas vezes nós nos questionamos com relação a outras pessoas. Sabe, professor, às vezes eu tenho muita ânsia eu gosto de viver. Me sinto muito feliz em ser quem eu sou. Mas eu tenho muito amizade, muito de verdade pelas pessoas.
Mas muitas vezes eu não as interpelo e pergunto para não magoá-las ou não demonstrar um interesse dúbio. Entende? Claro. Porque não é todo mundo que vê as coisas normais. Eu tenho medo. Um medo fundado ou fundado, não sei. Entendeu? Eu gosto de gente, gosto de conviver, de viver, mas tenho medo de muita intimidade. Porque as poucas vezes que eu tive, não é atividade física, é atividade do convívio. Eu me decepcionei, eu tenho medo disso. Entendeu? É isso, Maria Amélia. Até de receber o favor. É bom, é ótimo, mas a gente tem receio, né? Viu, Maria Amélia? Realmente isso aí é um assunto muito importante que você está falando. E você faz projetos, né? É. De vida. Pronto, falando em projeto de vida, eu também faço um trabalho de mentoria individual, que é Certo. devido a eu ter trabalhado num grande banco, Banco do Nordeste do Brasil, e o banco tem uma formação muito boa. E é. Eu Conheceu o recebi- Cláudio, Conheci o Cláudio. morreu, e conheci meu ele. grande amigo, amava o Cláudio. Então lá o banco, para você ter uma ideia, ele mandou eu fazer curso de mestrado durante 2 anos e doutorado 4 anos, dedicação exclusiva só para estudar. Então foi um privilégio que eu agradeço, né, o que eu recebi, e por isso que eu me sinto na obrigação de dar um retorno para a sociedade, porque isso foi investimento público. Consequentemente, eu me vendo nos últimos 25 anos sendo professor, e também eu tive a oportunidade de desenvolver a minha tese de doutorado nos Estados Unidos da América, na University of Maryland. Foram 2 anos desenvolvendo a minha tese de doutorado. Quando eu voltei para o Brasil, aqui para Fortaleza, eu continuei trabalhando no banco e também disse, bom, como é que eu posso dar a minha contribuição para a sociedade? Me candidatei a ser professor. Fui professor, por exemplo, de 1 ano na Universidade Estadual, como professor visitante. Depois fui professor da Universidade de Fortaleza, por mais de 1 década. E depois criei um instituto de capacitação, que é o Instituto de Capacitação Business School Brasil, que a gente oferece cursos de pós-graduação na modalidade ao vivo e remota pela internet. E hoje a gente tem alunos do Brasil e do exterior. A gente tem aluno dos Estados Unidos, do Canadá, de Portugal, principalmente, claro que são brasileiros que moram fora e querem aproveitar e fazer esse nosso treinamento. Mas uma das coisas que eu recebo mais pergunta é com referência ao crescimento profissional. Então, por eu ter já, nesses últimos 25 anos, ter ajudado muita gente no seu crescimento profissional, eu fiz um treinamento de uma formação de ser mentor de carreira. Qual é o papel do mentor? É pegar você pela mão e levar para conseguir um objetivo específico. Eu vou dar só um caso. Eu tinha um aluno, um mentorado, que ele trabalhava numa empresa e ele queria aumento salarial. Então a gente montou uma estratégia e ele conseguiu dobrar o salário trabalhando na própria empresa. Certo. Outros, você às vezes quer mudança de carreira, você quer ir para uma nova área. Então, com a ajuda de um mentor, com experiência de vida, só no Banco do Nordeste eu passei mais de 3 décadas. É muita coisa. 1 década na Unifor. Conheceu o Antônio, do Cláudio. Eu também, por exemplo, fui cedido aqui a um projeto na Prefeitura de Fortaleza. Coordenei durante 1 ano um projeto. E trabalhei em outras instituições de ensino também. Então, tem um pouco de experiência, né? E a experiência de vida, por ser uma pessoa que gosta de estudar, eu sempre oriento e posso ajudar essas pessoas no seu crescimento profissional. Então, eu sempre encaro, olha, isso aqui, a nossa mentoria vai ser um projeto. Primeira coisa que eu pergunto, qual é o seu principal objetivo? O que é que você quer conseguir que no final da minha mentoria você vai dizer, professor Bezerra, você cumpriu a sua missão e você recebeu nota 10. Então, cada um vai dizer o que quer e, com base na minha experiência, a gente vai montar uma estratégia, que eu tenho um método que eu criei, que é MMA. Não é de luta, não. É mentoria, método e ação. Na vida é assim. Primeiro, você tem que saber o que você quer. Segundo,
você tem que ter um método. Agora, tem gente que não tem método. Você tem que ter método para tudo. Por exemplo, todo dia quando eu me levanto, a primeira coisa que eu faço é forrar a minha cama e deixar a minha cama forrada. Aquilo ali eu já fiz a primeira atividade. Né? Eu já vou para ter um dia muito mais organizado. Uma simples coisa que você faz. Bem simples. Bem simples, que eu isso vai impactar. Eu também tenho métodos. Vai impactar, né? Método Tudo é uma grande vantagem. Método, Então, se você tem um método, você vai crescer muito. Eu, por exemplo, uma pessoa que vai... São hábitos? Um método é uma receita de bolo, é um passo a passo. Passo a passo. Você faz no dia. No dia. Por exemplo, uma pessoa que foi fazer um concurso para o IME, Instituto Militar de Engenharia, que é um dos mais difíceis do Brasil. E essa pessoa já tinha perdido 3 vezes. Tem o ITA e tem o IME. Estou falando, nesse caso, que o pai dele me contratou para que eu orientasse. Ele estudou aqui um dos melhores colégios aqui de Fortaleza na preparação. E eu disse, sim, mas qual é o seu método de estudo? Como é que você estuda? Ele não tinha um método de estudo, por incrível que pareça. Não tinha um método. Aí eu ensinei a ele um método que, se ele seguir aquele método, aumenta a probabilidade dele reter os conhecimentos e aumenta a probabilidade dele acertar 30% a mais em qualquer prova. Então, isso é o quê? É conhecimento, isso é sabedoria. Então, quando você tem esse conhecimento e você tem essa sabedoria, é a grande diferença. Então, resumindo, ele tinha perdido 3 vezes. Na hora que ele pegou o meu método, que eu passei passo a passo para ele, ele foi aprovado. Eu tenho 2 filhos que moram comigo, né? Um é engenheiro e o outro é médico, e eles sempre tiram o primeiro lugar. Por quê? Porque tem um método. Se você tem um método de estudo, de aprendizado, de memorização, tudo isso tem um método. Eu tenho um método. Por exemplo, se eu chegar numa sala de aula, no primeiro dia de aula, eu consigo memorizar todos os nomes de todos os alunos. Isso não é porque eu sou inteligente. É porque eu tenho um método. Eu conheço o método. É uma técnica. Então, se você conhece a técnica e o método, você se diferencia em relação aos demais. Se eu disser uma coisa interessante, eu adorei ouvi-lo porque a minha filha sabe o nome de todos os alunos. Ela tem método para ensinar, para tudo ela faz isso. Não tanto quanto você, logicamente, mas eu estou identificando o sucesso que ela tem no que faz. Ela é cheia de método. E eu, do pouco que eu faço, eu tenho método. Amanhã eu faço isso. Depois isso. Depois, aí vai. É um dia ótimo. Você tem espaço para descansar, estudar, se tranquilizar. Olha, tem um estudo científico comprovando que, se você tem uma agenda, que se você anotar no papel o que você vai fazer durante o seu dia, durante a sua semana, durante o seu mês, você aumenta a sua probabilidade muito grande. Então, quando um meu mentorando, eu digo a primeira coisa, vamos fazer agora o seu horário diário, que 90% das pessoas não tem um horário. Ele se acorda de manhã, ele sabe que vai para o trabalho, mas não tem dizendo a hora que é para ele ir, a hora que é para ele chegar, a hora do almoço, a hora do lazer, a hora para estudar. Você tem que ter tudo isso. Tem que ter tudo isso. Agora, eu aprendi esse método graças ao meu pai. Meu pai era uma pessoa simples. Meu pai era um caminhoneiro, não tinha estudo. Mas ele tinha ele nos orientava. Minha mãe era também do lar, mas ela é originária da cultura judaica, né? Minha bisavó era judaica, então a gente tinha um método lá em casa. E isso facilitava muito. Então foi por isso, por a gente ter método, por a gente ter saber que você tem que... Primeiro salário, por exemplo, isso é um método que vem da cultura judaica, que diz o seguinte: desde o seu primeiro salário,
você tem que viver com 50% do seu salário. Exatamente. 30% você tem que fazer para uma reserva de emergência e para alguma coisa que você queira, e 20% você tem que, destinar também uma parte para doação e uma parte para formação. Tudo isso aí faz a diferença. Até para ajudar os outros tem que ter método. Tem que ter método. Para poder render tudo, né? Se sentir realizado. Fazer as coisas sem método não adianta. Não tem eficiência. Por exemplo, você às vezes sai dando esmola para uma pessoa, que, claro, isso é válido e é justo. Mas se você procurar pegar esse dinheiro e investir numa associação filantrópica, por exemplo, o Lions Clube Fortaleza, Iracema, do qual eu sou filiado, e lá existem as ações programadas e organizadas que ajudam muito mais a população, porque ao invés de você simplesmente dar o peixe, é melhor você ensinar a pescar. Né? Então, essas associações têm um grande papel filantrópico que ajuda milhares no mundo inteiro de pessoas. Eu concordo, que eu já fui do Lions e já fui vice-presidente de um Rotary, quando criaram mulheres no Rotary, que antes eram homens, né? Mas eu acho que eu faço um trabalho metódico com relação a doações. Eu organizei de uma forma que deu para usar todas as pessoas que eu queria e até as que eu não queria, porque eu dei metodicamente, organizadamente. Aí deu para dar tanta gente, entendeu? Tudo pelo método. Eu digo, Meg, eu vou fazer isso, mas tem que ser assim, assim, assim. Não adianta fazer tudo uma só vez. E outro dia, como é que vai ser? Exato. A pessoa vive todo dia, come todo dia, tem necessidades todo dia, então você tem que organizar para dar para outro dia a pessoa ter novamente. Se der tudo de uma vez, é como a amizade. A amizade tem que ter métodos. Gostar dos amigos. Falar nisso de amizade, toda. Você me permite dar um exemplo de um livro? Mas não. Tem um livro que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Já vi esse livro. Esse livro, ele tem um método. De amigos. Um método tanto de persuasão, que se você quer influenciar as pessoas, você precisa ter estudo, ter conhecimento, mas ele diz como fazer amigos. Ele tem lá uma receita de bolo, um passo a passo. Você quer aumentar o seu número de amigos? Faça dessa maneira. Você quer conseguir que alguém concorde com você em algum determinado... Faça dessa maneira. E isso é estudo científico eu vou comprovado. Perguntar uma coisa. E quem não quer mais amizade de alguém sem ser inimigos? Só se distanciar, como faz? Bom, é o seguinte, o ser humano... Tem que ter um método. O ser humano, ele é um ser social. Eu sei. E a gente... É importante que a gente, cada vez mais, a gente aumente o seu ciclo de amizade. Mas tem momentos que o ciclo de amizade também encolhe. Dependendo de como tem um relacionamento. Como é que faz? Vai encolher sem ofender, sem magoar, mas se distanciar mesmo. Isso aí eu acho que... Porque ninguém é obrigado a conviver, dar uma de ótimo, santo, bom, humanismo, alguém que não merece respeito. É isso. Há pessoas ingratas. A ingratidão é uma coisa horrível. Maria Amélia, eu concordo com você. E às vezes eu me sinto, sabe, é até uma consulta que eu estou fazendo. Tenho vontade de isolar, sem isolar, entende? É um isolamento sem ofensas. Esquecer que essas pessoas existem. Sem inimizades. Como é que faz? Olha, Maria Amélia, isso tudo, qual é o método? Isso tudo é uma questão de foro íntimo, né? Cada pessoa tem o seu foro íntimo. Se você pretende, ou outra pessoa pretende... Conviver
sem intimidade. De uma maneira mais reclusa, isso é perfeito. Por exemplo, existem religiosos que eles vivem em plena reclusão. Né? Passa a vida inteira em reclusão, orando, meditando. Então, tudo isso é de foro íntimo, né? Se uma pessoa está na fase da vida achando que era melhor a reclusão, é porque para ela é o melhor. Então, cada pessoa tem o seu propósito de vida e cada pessoa tem que levar a sua vida da maneira como melhor seja possível para você, né? Como melhor seja possível para você. Então, nesse aspecto aí, é uma questão de foro íntimo. Eu, particularmente, eu acho que é muito importante a gente interagir com as pessoas, porque nós somos, o ser humano é um ser social, né? Mas, tem momentos que, de repente, as pessoas se distanciam por coisas que não são tão boas, então não são tão ofensivas, mas quem faz uma coisa desagradável, pequena, faz uma maior. Como se a gente faz para se afastar sem ser um rompimento eterno, apenas não ter intimidade. Arranja esse método para me ensinar. Eu estou precisando. Esse método aí... Continua do seu aí falando. Realmente esse método aí tem que... Uma pessoa que entenda de psicologia, né? Uma pessoa que entenda de sociologia, teria, eu acho, mais condições de orientar, né? E claro que já existe aí no mercado profissionais capacitados, que muito melhor do que eu, que já entende mais para dar um conselho para uma pessoa que queira viver isso aí. Como eu nunca vivi uma situação dessa, é bom quando a gente fala, quando a gente tem vivência própria, né? Quando eu falo da minha vivência própria, aí eu falo com um propósito, com conhecimento de causa. No meu caso. Você é um privilegiado. No meu caso aí, quando eu trabalho como gerenciamento de projetos, eu já gerenciei centenas, milhares de projetos, né? Por exemplo, cada livro que eu escrevo, eu considero como um projeto. E é um projeto. E eu tenho 14 livros publicados. Muita gente diz, é difícil. Não. É só você colocar no papel que você quer com aquele objetivo, que o universo todinho vai conspirar a seu favor. E vem. Agora, se você já tem uma crença limitante e diz, é difícil, eu não consigo, então você já, quando você fala isso, barrando, quando você fala isso, é porque você pode olhar que tem algum dos medos que foram colocados pelos pais. Porque, segundo a psicologia, já entra emocional, né? Os medos que a gente tem, a grande maioria são colocados pelos nossos pais. Né? Medo até de vencer, né? Isso. Porque, por exemplo, já um medo que você falou de vencer, vou dar um medo clássico. Todo mundo diz assim, né? Todo rico é miserável. Para ser rico tem que trabalhar muito. Para ser rico é muito difícil. Isso alguém colocou na mente da pessoa isso. Então a pessoa ela já acredita que ser rico tem essas barreiras. Então essa pessoa nunca vai ser rica. Porque ela está no inconsciente dela um gatilho lá que diz para ela o contrário. Então ela quando ela vai fazer qualquer coisa para prosperar, é um alerta para ela e ela recua, ela não prospera e não cresce. Por quê? Devido a uma crença limitante. Mas, na verdade, ser rico é muito difícil. É muito difícil. Agora, quer ver a minha opinião? É muito difícil. Quer ver a minha opinião? Quero. Ser rico é muito bom. Mas rico no sentido... Principalmente se for no rico, por exemplo, do lado espiritual, do lado emocional e financeiro melhor ainda. Por que o financeiro melhor ainda? Porque a gente... Não, o financeiro não precisa ser milionário para se viver bem, basta se ser rico. Rico de tudo aquilo que você tem, né? Bem, eu gostaria de estender essa conversa por um mês todo. Quando quiser voltar, falo com o Mariano, viu? Eu quero que o professor dê seus contatos
Então, e faz o lançamento de algum livro, algum projeto seu. Tá certo. Então, Maria Amélia, eu fico muito honrado com o convite, né? Agradecer também ao Mariano, que foi por meio do Mariano que me apresentou e fez com que eu tivesse essa grande oportunidade de falar um pouco aqui. Então, se você quiser me seguir aí nas redes sociais, eu sou o professor Dr. José Bezerra da Silva Filho. No LinkedIn eu tenho mais de 30 mil seguidores. No TikTok eu tenho mais de 90 mil seguidores. E no Instagram e TikTok é @José Bezerra Mentor. O meu e-mail é professor.dr.bezerra@bsbr.com.br. Quem quiser falar comigo, eu estarei às ordens. Muito E agradeço obrigado. mais uma vez essa grande oportunidade. Fico feliz. Muito obrigada pelo livro. Viu? Obrigada mesmo. Meu café da manhã em família agora tem 2 certezas. Não falta novidade, nem torrada Fortaleza. Ô pai, sabia que a Paulinha tá namorando? Namoro, nascimento ou qualquer outra notícia. Na minha mesa tudo é falado e também saboreado. Ô mãe, o boletim do João já chegou. Com margarina ou geleia, presunto, queijo ou patê, a torrada é crocante e levinha, como todo papo em família deve ser. Chegaram as torradas Fortaleza. Experimente. Um produto M. Dias Branco. Bem, meus amigos, vamos conversar novamente com um homem muito conhecido, a família dele é conhecida no meio que vivemos, no meio social. Quem não conheceu Clóvis Rolim, hein? Quem não conhece Edir Rolim, todos conhecem. Bem, mas nós estamos conhecendo o Gêmison Rolim. Gêmison Rolim. E o que ele faz é muito importante, que é sobre rastreadores, né, de carros. E também ele está me explicando como é importante você ter um rastreador de vida, né? Da sua vida, em qualquer lugar ou função que você exerça. Não só existe rastreadores para carros, aviões, né? Comunicação de veículos, não. Existe pessoais também. Exato. Certo? A dona Edir deve ter vários. Porque é perigoso, né? No mundo de hoje. Bem, vamos conversar. Boa noite a você. Fique à vontade, dê o seu recado, fale tudo sobre isso, que é muito importante. Ok. Eu não conhecia. Tranquilo. Mas você lembra o Clóvis Rolim. Lembra muito ele. Tá bom. Bom, primeiramente, boa noite, Maria Amélia. Boa noite a todos os seus telespectadores. É uma satisfação estar aqui tentando transmitir o que nós fazemos. E me coloco à sua disposição para qualquer Fique à questionamento. vontade, explique a parte mais importante do rastreador. Ok. O rastreador veicular hoje é uma coisa que ela é inevitável para quem tem qualquer tipo de transporte, qualquer meio de transporte. Antigamente, quando nós iniciamos, o rastreador ele era mais voltado para furto do veículo. E hoje ainda é muito importante porque, por incrível que pareça, hoje, a realidade de Fortaleza, a cada dia são roubados, furtados 11 veículos por dia em Fortaleza. Então é um número absurdo. Nós vivemos numa cidade um pouco violenta. Mas o rastreador hoje, o foco principal, quando nós vamos abordar o nosso cliente, não é esse. O rastreador hoje ele é uma ferramenta
onde ele ajuda, principalmente ao empresário, a quem tem algum veículo, a gerenciar sua frota. Com o rastreador hoje, você tem condição de ter um ganho absurdo em todos os sentidos. Em economia de combustível, em acidentes, evitar acidentes, em atender bem o seu cliente. Como atender bem o seu cliente? Por exemplo, se eu tenho uma mercearia e eu estou esperando uma mercadoria, eu ligo para o meu fornecedor, meu chefe, cadê a minha mercadoria? A mercadoria já saiu. Se o veículo não é rastreado, o motorista pode estar passeando, pode estar fazendo alguma coisa que não é o correto. Certo. Com o rastreador, a empresa tem, em tempo real, a vida e o roteiro daquele veículo. Então, isso otimiza muito o negócio, facilita muito o negócio. Facilita. E nós temos... Segurança. Né? Segurança, tudo. Você precisa de um histórico do que aconteceu há um mês, há 2 meses atrás, você tem como buscar as informações. Se você recebeu uma multa, e hoje a multa é muito comum, então você tem uma dúvida na multa, você pode ir lá no sistema e verificar se naquele dia, naquela hora, naquele momento você estava ali. Então, tudo isso é fundamental para os dias de hoje, entendeu? Porque hoje nós não vivemos sem informação, e a informação ela tem que ser real, em tempo real. Você pode acompanhar, eu sempre digo, lá na minha casa todos os veículos são rastreados. Certo. Meu filho, por exemplo, ele pode ir e estar onde ele quer, mas muitas vezes ele está no local, a mãe fica preocupada, liga, não atende, olha, vê o veículo numa determinada localização que ela não acha condizente com a realidade dele. Então vamos procurar saber por que está ali. Então são várias situações onde você pode colocar um rastreador. Eu vou te citar 2 aqui, bem assim. Nós tínhamos uma cliente em São Paulo que a mãe dela tinha problema de Alzheimer. E a mãe dela vivia se perdendo. A filha nos contratou e colocou um rastreador na bolsa dela, nada demais. Então, aonde a mãe dela ia, ela estava seguindo. Nós temos ainda Seguindo sem sair de casa. Sem sair de casa. Você pode seguir pelo celular, você pode seguir em qualquer via web, onde você estiver. E outra coisa, onde você estiver no mundo, você está monitorando o que você pretende. São tantas situações inusitadas. Por exemplo, nós temos um cliente que não é do estado do Ceará, porque nós trabalhamos em todo o Nordeste, onde ele é um deputado, ele e os seguranças dele usavam e usam um rastreador para ver a eficiência. É o que eu digo, o mundo hoje não está fácil, não. Não é difícil. E você tem muito sucesso? Acredito que sim, porque nós estamos no mercado desde 2008. Certo. E desde 2008 que quando nós iniciamos, nós só trabalhávamos com empresas, com pessoa jurídica. O nosso primeiro cliente foi a Petrobras. Certo. E então a gente ficou muito tempo só trabalhando com pessoa jurídica, não só eles, com outras grandes empresas, empresas de todo porte. Agora é que a gente está voltando um pouco mais para a pessoa física. Que é ótimo. Que é muito importante. E mais vantajoso. É mais vantajoso. Eu vou até passar para alguém, porque eu acho que é necessário. Eu vou passar para muita gente que eu conheço, que tem medo. Medo de andar, medo de sair. E muita gente já ouviu, hoje até está bem mais divulgado, mas muita gente já ouviu falar em rastreamento, mas tem uma ideia muitas vezes diferente, acha que é coisa do outro mundo, que é inatingível, Mas eu mesmo não tinha ideia disso. Pois é. Mas existe a insegurança com as babás, né? Quem tem babás deve fazer isso. Com certeza. É um nicho de mercado também. Eu digo o seguinte,
que todo Quem mundo, tem animais. quem tem animais, todo mundo hoje, por exemplo, você tem no campo, hoje os animais no campo, eles são rastreados, porque eles usam chip, é um tipo de rastreamento diferente, mas eles usam chip. Certo. Então, esses grandes, hoje o agronegócio do Brasil é um dos mais importantes do mundo. Para os empregados. Para tudo. Hoje em dia você tem uma criança em casa, você põe uma câmera para monitorar, você tem um idoso em casa sendo cuidado por alguém, você usa uma câmera para monitorar. Então, isso acontece nos veículos. Então, você tem um veículo hoje, você tem que ter aquele veículo monitorado. E também, não sei se há pessoas que fazem negócios e você quer saber da idoneidade dessa pessoa e dos negócios. Quando você fala de pessoas no negócio, existe toda uma legislação que a gente não pode, por exemplo, eu não posso lhe rastrear sem que eu tenha um contrato me autorizando. Certo. Da pessoa, né? Da pessoa. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa e eu vou botar no carro do meu funcionário, do meu colaborador, seja lá, então preciso que tenha essa autorização. Eu digo assim, você tem uma empresa de pessoas aptas a serem convidadas a trabalharem com cuidadoras. Ok. Você pode contratar uma empresa para verificar se aquelas cuidadoras são pessoas idôneas. Exatamente. Principalmente quando você tem uma pessoa que acompanha, como eu te falei, uma pessoa mais idosa, um filho. Você põe ali um filho doente. Na sacola da babá. A babá está ali no parque, no playground, seja lá onde for, você está vendo ali. Se aquela pessoa se distancia, você vai também tá vendo, né? Vendo, é bom. É importante, é importante. E você tem feito muito esse trabalho em instituições? Nós temos algumas empresas que fazem, por exemplo, nós prestamos serviço para a empresa que ela monitora ambulâncias. Certo. Nós temos empresas... A Unimed tem. A Unimed eu creio que tenha. Nós não fazemos serviço para a Unimed. Nós não prestamos serviço à Unimed. Mas a Unimed eu acredito que deva ter. E as outras? Tem. A gente tem focado, como eu te falei, a gente hospitais. Hospitais e tudo. Eu vou dizer uma coisa aqui. E médicos? Médicos, todo mundo. Logo quando nós iniciamos o trabalho de rastreamento, eu vou falar uma coisa que ninguém vai acreditar. É bom. Mas nós colocamos rastreador em elevador. É bom. Nós colocamos rastreador em escada rolante. Nós colocamos rastreador em caixa d'água. Aí você diz, uma escada rolante não sai dali, um elevador não sai do buraco ali e tal. Por quê? Porque para você medir o tempo de uso, se aquela escada rolante, se ela estava ficando muito tempo parada ou não, então você fazia com que você economizasse energia. Em vez da escada estar rolando direto, tinha um determinado horário onde você pausava. Um elevador, a mesma coisa. Você tem um prédio com 4, 5, 6, 8 elevadores, sei lá, e só está funcionando um, mas todos eles estão ali ligados, você tem como bloquear. Então, é um universo bem abrangente, o universo do rastreamento. E que tem que ser levado a sério, porque é uma informação real, onde eu nem ninguém consegue desvirtuar as informações. Não, né? A informação, ela é real, 100% real. Certo, é muito bom. Eu nunca tinha ouvido isso. Restaurantes, né? Mó tempo em restaurantes. Você falou em restaurante, tem aqueles rapazes que vão fazer o deslocamento do veículo para estacionamento. Isso. Esse tipo de pessoas, ele pode ter um rastreador portátil, onde na hora que ele sai no seu carro ali, você vai estar vendo também, entendeu? Flanelinhas, né? Flanelinhas. Transporte escolar. Você já imaginou, você tem um filho e aquela empresa de transporte escolar que está levando o seu filho, você está em casa acompanhando o trajeto do transporte escolar. Se muda a rota. Se o motorista é irresponsável ou não, infelizmente
Nós temos essa E situação. tem alguns colégios aqui que já usam? Não, eu não posso lhe dar essa informação, porque na realidade eu não trabalho com nenhum colégio. Mas a gente pode indicar Pode sim. qual é a faculdade também. Faculdade menos, porque faculdade o aluno geralmente ele já é um aluno que vai, se desloca, é autônomo, né? Diferente, né? Da escola, a escola geralmente ela tem um transporte escolar, muitas vezes próprio ou terceirizado. Certo. Mas é interessante. Na grande maioria é terceirizado. É. Né? A grande maioria é terceirizado. Principalmente de crianças. É. E hoje também, o rastreamento ele evoluiu muito. Por isso Certo. que eu falo que as empresas hoje, elas têm É como o celular, né? O rastreamento hoje você tem como dar a nota do motorista, você tem como ver uma freada brusca, você tem como ver se o veículo deu uma banguela, se o excesso de velocidade, se velocidade na chuva, velocidade de tempo Se seco. botou o peso a mais dentro. Pronto, você tem como saber quantas vezes o motorista abriu a porta do carro, se entrou alguém na porta A, na porta B. Você tem como filmar, tanto interno como externo. E se ele não for para outros lugares, Isso é o que mais, não isso é a mais rota comum. deles. Esse aí é o mais comum. é o mais comum. Esse é o mais comum. E não só isso, você tem como fazer o gerenciamento da frota. Eu tenho uma empresa de distribuição que meu veículo saiu para distribuir para 20 clientes. Você pode gerar uma rota, de otimizar aquela rota que o veículo vai daqui para lá, de lá para lá, e você acompanhar. Você tem como ver na hora que o veículo chegou no cliente, quanto tempo ele ficou parado no cliente, a hora que ele saiu do cliente. Então, volto a repetir, essas informações ninguém manipula. Em condomínios, é preciso ter rastreador? Pode ter em condomínio. É possível? Pode ter em condomínio. Em que sentido? Pronto. Você pode ter num condomínio, como em clínicas e tal, em hotel também. Hotéis. Você pode ter no hotel, em qualquer dessas situações, vamos supor, o vigilante. Certo. O vigilante ele tem que fazer uma ronda no condomínio. Então você pode especificar o ponto A, B, C, D. Toda vida que ele passar naquele ponto que ele está fazendo a rota, ele vai se identificar. Então você vai saber que o vigilante passou na portaria A, hora X, na portaria B, hora Y, na portaria C, hora tal. Então você tem como fazer isso. Como eu falei, em hotéis, a camareira, saber a hora que a camareira entrou no apartamento, na hora que ela saiu do apartamento. Então, é um universo bem abrangente. Como seria o condomínio, hein? Como? No condomínio pequeno? Não, num condomínio pequeno você pode ter exatamente isso. Ele pode funcionar tipo como um cartão de ponto. Certo. Toda vida que entra alguém diferente, se o porteiro chegar, ele pode passar o cartão se identificando que saía, que chegou. E aqueles que não têm porteiro? Como é que funcionaria? Ali já é uma engenharia mais da empresa que presta serviço. Porque certo. Ali eles fazem exatamente isso que eu estou te dizendo. Eles fazem exatamente isso que eu estou dizendo. Eles têm um monitoramento em tempo real, com câmera, porque não deixa de ser um rastreamento também, uma empresa de gerenciamento de risco, né? Certo. O pagamento é mensal, é? Pagamento é mensal. Nós instalamos o equipamento em comodato e a primeira mensalidade vem 30 dias após a instalação. Certo. Aí a gente faz um contrato. Como eu te falei, a gente só trabalha mediante um contrato. Ano, né? Um ano. E a renovação é infinita, né? Fica enquanto o cliente quiser. Enquanto o cliente quiser, a garantia do equipamento é nossa. Enquanto certo. Ele é meu cliente, ele tem garantia do equipamento. Certo. Então, não tem problema de manutenção. Você contrata um grande operário, engenheiro, para o serviço lá. Nós temos todo um pessoal de TI, de desenvolvimento. Nós temos todo um pessoal de manutenção, entendeu? Certo. Você vai contratar uma empresa, fazer um serviço, né? Uhum. Num prédio. Você tem que avisar que tudo que se usa está sendo monitorado. É bom, né? O ideal é que seja assim.
Porque... Para não haver surpresas. Exatamente. Eu sempre digo que numa empresa... E no caso das babás, em vez de tudo. Pronto. Numa empresa, quando você vai colocar numa frota, você não está ali para punir. Certo. Você está para prevenir. Então, é o que eu sempre digo. Numa empresa, você faz um briefing, junta todo mundo, todos os seus usuários, todos os seus motoristas, seja lá quem for, faz um briefing e fala, olha, pessoal, o veículo de vocês hoje é rastreado, até porque, na maioria dos casos, nós temos telemetria. Então, o motorista, se ele para... primeira coisa, na hora que ele entra no veículo para trabalhar, ele tem que identificar que ele iniciou a jornada. Ele iniciou a jornada. Se ele parar para fazer uma refeição, tem onde ele coloca que parou para fazer uma refeição. Se ele parou para descansar, sim, ele inicia a refeição, depois ele finaliza a refeição, porque tem um tempo de refeição. Se ele parou para descanso quer seja um descanso, ele também inicia o descanso e termina o descanso. Quando ele termina a jornada dele de trabalho diária, ele também tem que identificar que terminou a jornada de trabalho diária dele. No caso da babá, é mais do que importante que a babá tenha conhecimento disso. Volto a repetir, ninguém está para punir, a gente está para prevenir. Tem que ter consciência que ela vai trabalhar, mas sendo monitorada por um aparelhinho, né? Ninguém está ali para punir a babá, mas a gente está para ajudar no caso de uma coisa infortúnea, né? Qualquer. Ela também esteja... Qualquer imprevisto. Ela também esteja protegida. Não é para prejudicá-la, é para protegê-la também. Não só a criança, como a própria babá. Né? Um assalto. Exatamente. Né? Exatamente. Então isso tudo... É muito importante. Fiquei gostando das respostas. Eu espero que vocês todos tenham gostado das perguntas e das respostas. Se minhas perguntas forem inocentes, perdoem que eu não sabia de nada disso. Então, quem não sabe, tem que perguntar. Da maneira para entender. Entenderam? Bem, e vocês ficaram bem informados. Agora, ele tem um nome muito difícil. Repita seu nome. Fazer que nem a Jovem Pan. Repita. Gibson. O Gibson vai dizer a vocês todos os contatos dele, onde vocês devem procurá-lo, se quiserem negociar. E também de que dia começa o trabalho e que dia termina o trabalho na semana, né? Não, tranquilo. A nossa empresa aqui em Fortaleza, o telefone é 3253-6560, mas nós temos aqui em Fortaleza, nós temos em Mossoró, nós temos em Natal, Maceió e Aracaju. Então a nossa empresa está mais aqui no Nordeste. Mas nós temos cliente em todo o Brasil, porque independe de onde você esteja. Até porque você tem um carro rastreado aqui em Fortaleza, se você estiver lá no Rio Grande do Sul, seu veículo vai estar rastreado também. Se você está aqui e vai para Manaus, você também vai estar rastreado. Então, isso nós temos em todo o Brasil, nós temos parceiros que podem estar dando assistência para a gente. Mas, basicamente, a nossa base é aqui no Nordeste. Me diga uma coisa, se alguém bater no seu carro, que está estacionado em um lugar qualquer, você tem como saber quem? Não. Isso não. Pegando o gancho da sua pergunta, eu digo sempre o seguinte: o ideal é você ter um rastreador, primeiro um rastreador, e segundo, um seguro. Porque no caso de uma batida, vamos supor que você bateu num veículo e naquele momento você não está podendo pagar o veículo do terceiro. Mas então, o seguro vai cobrir. Mas o rastreador já fica por sua conta aqui, você já está sabendo. Vai dizer quem bateu? Não, quem bateu não diz. Você só vai saber que naquele local houve um acidente. Houve um acidente. E é importante isso, por exemplo, se eu tenho eu trabalho vamos supor, de Uber. Eu comprei meu carro,
eu vivo do meu trabalho, então eu preciso ter o meu carro comigo. A partir do momento que alguém leva o meu veículo e eu ainda estou pagando uma prestação, eu vou pagar a prestação e vou estar sem o veículo. Se o veículo é rastreado e um bandido vem me assaltar, entrega o carro para ele, assim que ele sai, eu consigo bloquear do meu celular, ou se o cara levou meu celular, eu ligo para a empresa e nós temos 24 horas alguém para bloquear o veículo. Muito bem, é ótimo. Resposta ótima. Bem, repita os seus contatos. Ok. Aqui em Fortaleza, o nosso número é 3253-6560. O nosso endereço é prosatbr.com.br. Certo. Instagram tem? Instagram tem. Eu agora vou ficar te devendo essa. E tem uma... Mas é ProsatBR. Certo. E o Zap é a mesma coisa? Zap é o mesmo. Certo. Mas muito obrigado, viu? Obrigado você. Nome difícil, repita. Gibson. O seu é muito fácil, porque o nome do meu pai era Amélio. Amélio Rolim. Nunca vou esquecer. Gibson. Eu adorei vê-lo. Obrigado. Muito obrigado. Bem, amigos, eu acho que esse assunto fechou com chave de ouro um programa como o nosso, que conversamos à vontade, não entrevistamos, conversamos, trocamos ideias úteis e que todos nós necessitamos de sabermos o que vive em redor das nossas casas, vidas e do mundo, não é mesmo? Com certeza. Boa noite. Boa noite, obrigado.